Vamos mais uma aula aqui de pensamento econômico do canal Professor Alisson Santos. Na última aula nós falamos sobre as teorias de Thomas Malthus e aí nós encerramos a escola clássica da economia. Hoje nós vamos falar sobre uma escola que veio exatamente para questionar a escola clássica e todas as outras escolas que veio antes dela que defendiam o capitalismo. Então hoje nós vamos falar sobre a escola marxista. A escola marxista, ela teve como seu fundador Karl Marx, que vai dar o nome à própria escola. Antes de entendermos um pouquinho das teorias de Karl Marx e de como surgiu a escola marxista e como ela estendeu a sua influência até os dias atuais, precisamos entender o contexto histórico do qual surgiu a escola marxista. Lembrem que uma escola de pensamento econômico, ela só existe quando um economista ou mais criam teorias que conseguem ter seguidores, ou seja, aquelas ideias precisam ter uma continuidade. Por exemplo, as ideias fisiocratas, hoje em dia, elas já não têm praticamente defensores. Então podemos dizer que a escola fisiocrata ela não é uma escola tão influente atualmente. Mas a escola marxista continua sendo uma escola influente. Não é predominante em muitos países, mas tem representantes, célebres economistas em quase todos os países que defendem essas teorias. Como que ela conseguiu germinar em tantas mentes econômicas assim? Precisamos entender o contexto histórico ao qual ela surgiu. Ela surgiu durante a Segunda Revolução Industrial. Então vamos lá. Primeiro, o que é Revolução Industrial? Revolução Industrial foi uma modificação na forma de produzir aquilo que a sociedade precisa. Antes, vamos pensar aqui, um sapateiro, ele pegava desde o couro, aí secar o couro, colocar a madeira embaixo, ou seja, fazer todos os processos que precisa para fazer um sapato. A costureira, a mesma coisa para fazer uma camiseta. Então o ferreiro, a mesma coisa para fazer, vamos dizer, uma espada. Então, isso a gente chama de modo de produção artesanal. Ainda existe até hoje. Se você tiver uma costureira no seu bairro, um sapateiro, você vai ver que além de consertar produtos que estão com defeitos, eles também fabricam um produto. E como que eles fabricam esse produto? Na verdade, eles fazem o produto, não fabricam, fazem o produto do início da produção até o fim. Então a gente chama isso de modo de produção artesanal, que é quando alguém produz algo do início ao fim. E a Revolução Industrial, o que foi? Além das grandes invenções, do aumento tecnológico que teve, que a gente sempre lembra aí dos trens, que foi inventado durante a Revolução Industrial, dos carros, da gasolina, do barco a vapor, dos aviões, das grandes máquinas nas indústrias, mas não é só isso que foi a Revolução Industrial. Além do aumento tecnológico, que é latente na primeira, e na segunda e na terceira Revolução Industrial, nós tivemos um diferenciamento, uma diferenciação na forma de produzir. O que ocorreu? Agora, ao invés de alguém produzir o sapato sozinho, eles vão fazer exatamente o que Adam Smith sugeriu. Um trabalhador vai lá e vai cortar o couro do animal. O outro trabalhador vai secar esse couro. O outro trabalhador vai pintar. O outro vai colocar a madeira. Então, há uma divisão do trabalho. Então, olha só. Revolução Industrial, além de ter sido um aumento da tecnologia, foi uma modificação na forma como os trabalhadores estavam organizados. Ok? A primeira Revolução Industrial aconteceu somente em um país e foi no século XVIII, aproximadamente ali em 1750, 1780. Foi aonde? Na Inglaterra. E a segunda Revolução Industrial, ela vai ser no século XIX, um século depois, que é exatamente o século onde Karl Marx escreve as suas teorias, e ela vai se expandir para outros países, como França, Alemanha, Japão,
Estados Unidos, tá? Ou seja, a primeira acontece na Inglaterra, a segunda ela já se expande para outros países. A segunda vai ter um aumento tecnológico ainda maior e uma divisão do trabalho maior também. Só que a Revolução Industrial, por incrível que pareça, ela aumenta tudo o que a economia produzia, mas ela não diminui o quê? A pobreza. Existiam bairros muito pobres em Londres, existiam favelas na Alemanha, coisas que talvez hoje nós não consigamos imaginar ou exemplificar, mas você imagina uma grande favela seria o que era Londres na segunda Revolução Industrial, com exceção de alguns poucos bairros dos nobres. Outra questão, como funcionava o trabalho durante a Revolução Industrial? Primeiro, ausência total de regulamentação governamental, que era o que os clássicos defendiam. Então, durante a Revolução Industrial, você não tinha Ministério do Trabalho, você não tinha Justiça do Trabalho, leis trabalhistas, regulamentação governamental de como a empresa deveria produzir. Havia aquela liberdade total que as empresas queriam. Em alguns países, como a Inglaterra, por exemplo, o sindicato do trabalhador era até proibido. Ou seja, você não tinha nenhuma forma de organização do trabalhador. Era proibido por lei. E isso resultava no quê? A carga horária dos homens era em torno de 16 a 18 horas por dia. Das mulheres, em torno de 12 a 14 horas por dia. E crianças, pasmem, a partir dos 3 anos de idade, trabalhavam de 8 a 12 horas por dia. Crianças a partir de 3 anos de idade. Há diversos relatos de pessoas que perdiam a mão, o braço, a perna, se acidentavam, e eles não tinham nenhum tipo de aposentadoria, nenhum tipo de indenização, simplesmente eram trocados por outros trabalhadores. E isso, obviamente, gerou um descontentamento de uma grande parte dos trabalhadores. E aí vai surgir Karl Marx. Ele vai primeiro estudar como funciona o sistema capitalista e depois ele vai falar, olha, esse sistema realmente ele só funciona porque ele explora o trabalhador. E ele só vai continuar funcionando enquanto ele estiver explorando o trabalhador. Então, a escola marxista, fundada por Karl Marx, ela vem questionando o sistema capitalista. Mas antes de questionar o sistema capitalista, Marx vai descrever como que esse sistema funciona. Vamos aqui a algumas das teorias de Marx. Bom, primeiro, Marx dividiu o capital. O que é capital? É tudo que a empresa precisa para produzir o seu serviço ou produto. Ele dividiu o capital em dois: capital constante e capital variável. Capital constante é aquele capital que não gera riqueza para a empresa. Ele é necessário para a produção, mas ele não aumenta o valor de um produto ou serviço. O que é o capital constante, segundo Karl Marx? Dinheiro, utensílios, ferramentas, máquinas, tá? Toda a parte física e o capital financeiro da empresa. Ora, mas isso não dá lucro? Não, segundo Marx, não. Ah, mas por que se usa isso nas indústrias? Porque o trabalho humano necessita desses utensílios para produzir. Mas só que, olha só, você não tem na contabilidade, se você compra uma máquina industrial, por exemplo, por 100 mil, você não tem uma depreciação dela mês a mês, ano a ano? Então, essa depreciação, se você analisar segundo a teoria de Karl Marx, é exatamente isso. A máquina ela só transfere valor para a mercadoria. Ela não cria valor, porque você não tem como explorar a máquina. Se você usa ela mais, ela desgasta mais rápido. Por exemplo, você compra um computador. Se você usa ele pouco, ele dura mais tempo. Agora, se você usa ele o dia inteiro numa empresa, por exemplo, ele vai ter uma vida útil menor. Então não tem como você tirar vantagem da máquina. Por isso que Marx chama a máquina e o dinheiro de capital constante. Eles não geram lucro para a empresa. São necessários, mas não geram lucros. E o capital variável? Capital variável
vai ser a mão de obra humana. Agora, a mão de obra humana, segundo Marx, essa sim vai gerar lucro para a empresa. E por que a mão de obra gera lucro para a empresa? Por um item chamado mais-valia. O que é a mais-valia que Marx determinou? Olha só, digamos que um trabalhador trabalhe 8 horas por dia, 5 vezes por semana, e digamos que ele gere de lucro para essa empresa, ou de receita para a empresa, R$10.000 em mercadoria. Normalmente nós trabalhadores nem sabemos o quanto que nós damos de lucro ou de prejuízo para uma empresa. Pode ser que o trabalhador dê um prejuízo também. Se ele tiver uma produtividade baixa, ele dá um prejuízo. Mas dificilmente a empresa fica com esses trabalhadores. Então ela só fica quando ela vê que o desempenho do trabalhador é bom. Mas o quanto que você dá de lucro para a sua empresa? Não existe um indicador para isso. Marx criou uma teoria, mas um indicador não existe. Agora, digamos que você resulte para a sua empresa em 10.000 de receita. Você é lá um assistente administrativo. Quanto que ganha um assistente administrativo hoje no Brasil? Estamos falando em 2019. Na maioria dos estados, pelo menos aqui em Mato Grosso, 1.100, 1.200. Raramente se acha um por 1.500. O que é um absurdo. Que eu acho que qualquer trabalhador, você que está me assistindo, qualquer trabalhador que tenha pelo menos o ensino médio, deveria receber no mínimo de R$1.500 a R$2.000, no mínimo como salário mínimo. É um absurdo que o nosso salário mínimo seja menos que isso. Aliás, se você consultar a Constituição no artigo 5º, em um dos seus primeiros incisos, ele vai dizer que o salário mínimo brasileiro tem que ser capaz de fornecer ao trabalhador habitação, vestuário, remédios, cultura e lazer. Basicamente é isso que diz o inciso. Procurem no artigo 5º da Constituição, vocês vão ver a descrição exata. Agora eu pergunto para você, 1.100, 1.200, 1.300, vai sanar tudo isso que a Constituição fala do salário mínimo? Então aí fica uma questão para você pensar, para você refletir. O nosso salário mínimo ele pode ser considerado inconstitucional, tá? Mas é uma questão a se pensar. Mas você produziu 10.000, voltando ao assunto, e você só recebeu 1.100. Ora, 8.900 ficaram para a empresa. E você sequer sabe disso. Por quê? Porque a empresa não vai te informar o quanto você produziu para ela. É difícil você saber isso. Tá? Em algumas profissões talvez seja possível, mas na maioria é muito, muito difícil. Então, você deixou 1.900 para a empresa. Esses 1.900 que você deixou para a empresa, Marx vai chamar de mais-valia. Ou seja, o seu trabalho mais valia do que o que você recebeu. O nome é bem propício. Tá? Então, para Marx, o trabalhador ele nunca recebe exatamente o que ele produz. Ele sempre produz uma quantidade alta e recebe uma quantidade inferior. Essa diferença entre o que o trabalhador produz e o que ele recebe é exatamente o lucro da empresa. Então, toda fonte de lucro advém do trabalho humano, devido à mais-valia. Aí Marx vai diferenciar a mais-valia em duas: mais-valia absoluta e mais-valia relativa. É muito simples entender as duas. Digamos que a empresa que você trabalha quer aumentar a produção, mas ela não quer contratar mais trabalhadores. E ela fala, agora todo mundo, em vez de trabalhar 8 horas, vai trabalhar 12 horas por dia. Ora, você vai trabalhar 4 horas a mais, então você vai produzir mais para a empresa. Mas o seu salário vai continuar o mesmo, a empresa não vai pagar hora extra. Digamos que isso seja possível na legislação. O que não é de se estranhar, conforme o Brasil está caminhando, pode ser que isso ocorra. Então você trabalha ali 12 horas, mas você não recebe hora extra. Não recebe nada mais por isso. Esse aumento de 4 horas, ou seja, o aumento na jornada de trabalho, Marx chama de mais-valia absoluta. Quando tem um aumento na sua
jornada de trabalho e não tem um aumento proporcional do seu rendimento salarial. Agora, digamos que a empresa que você trabalha é uma empresa um pouquinho mais moderna. Ela não gosta que o funcionário trabalhe mais de 8 horas. Só que ela quer funcionários altamente produtivos. Então ela cria um programa de incentivo para que os funcionários façam cursos, façam faculdade, façam especialização, mestrado, doutorado, ou seja, que o funcionário se aperfeiçoe. E quando o funcionário vai lá e faz uma faculdade, por exemplo, de administração, e ele é um assistente administrativo, ele aprendeu bastante, ele vai se tornar mais produtivo agora que ele fez uma faculdade de administração. Vamos, por hipótese, dizer que foi um bom aluno, alguém que se dedicou ao curso. Então, se ele se dedicou, ele vai ser mais produtivo. Mas ele continuou no cargo de assistente administrativo de R$ 1.100. Ora, ele agora é mais produtivo. Então, ele não produz 10 mil para a empresa como antes. Agora, ele está produzindo 15 mil para a empresa. Ou seja, ele aumentou a sua produtividade em 50%. Mas ele continua recebendo os mesmos 1.100. Quando o funcionário se qualifica, se torna mais produtivo e ele não tem um aumento de salário, ou o aumento de salário não é proporcional ao aumento que ele teve de produtividade, digamos que agora ele produz 50% a mais para a empresa, mas ele só teve 20% de aumento de salário. Então, nesse mesmo caso, tanto no primeiro quanto no segundo, que teve aumento, houve um aumento da mais-valia relativa. O que é mais-valia relativa? O funcionário está produzindo mais do que o que ele teve de aumento. Então, é uma outra forma de você aumentar a exploração do trabalhador. Para Marx, era inevitável que ocorresse duas coisas no capitalismo. Primeiro, a disputa capitalista faria com que as empresas adotassem cada vez mais máquinas. Ora, mas aí você pode perguntar, professor, o senhor acabou de dizer que o que dá lucro é o trabalho humano. Só que, quando você coloca mais máquinas, você poupa mão de obra humana. Então você consegue fazer com que, às vezes ali você precisava de 10 trabalhadores para carregar uma caixa, você pega um trabalhador com uma máquina que carrega 10 caixas. Então essa máquina está potencializando o trabalho humano. Mas só que tem um probleminha. Tem dois probleminhas, na verdade. Tá? Primeiro, os trabalhadores que são substituídos por máquinas, eles deixam de consumir, eles passam a ficar desempregados e não consomem dentro do sistema capitalista, o que gera um problema de demanda. E esse problema de demanda vai ser reconhecido mais tarde por um outro economista chamado Keynes, e foi reconhecido até por Thomas Malthus, como nós discutimos na última aula. A questão de quando você tem uma diminuição do trabalhador, você tem uma diminuição do consumo na economia. Só que esse trabalhador que diminuiu o custo da empresa, ele produz um lucro para a empresa. Só que, vamos lembrar, o que produz lucro para a empresa? Só o trabalhador. Então a empresa ela acha que o custo dela diminuiu. Sim, diminuiu bastante. Só que aquela máquina, ela não gera lucro para a empresa. Ela se deprecia. Ela só vai obter lucro agora daquele um trabalhador que ela deixou, ao invés daqueles 10 que carregavam as caixas. Mas para Marx, ele dizia, é inevitável, o capitalista ele vai substituir a mão de obra, mesmo sabendo que ela é imprescindível para dar lucro, porque ele precisa economizar. Então olha só como que o sistema é contraditório. E é exatamente isso que Marx vai dizer. O sistema capitalista, ele possui uma contradição interna. Ao mesmo tempo que o capitalista ele é obrigado a diminuir a mão de obra humana por mão de obra física, por máquinas, para diminuir o custo, ele perde a mais-valia que ele tinha do trabalhador. Ou seja, ele perde a sua fonte de lucro, a sua galinha dos ovos dourados, que é o trabalhador. Então, ele vai substituindo o capital variável pelo capital constante. E o capital constante, que é máquinas, não dá lucro.
é o capital variável que dá lucro. Isso vai fazer com que as empresas diminuam cada vez mais o seu lucro no decorrer da história econômica, segundo Marx. E isso faria com que as empresas, segundo Marx, aumentasse a exploração dos trabalhadores que ficassem nas empresas. Então você vai diminuir o número de postos de trabalho, isso a história confirma, né? Se nós olharmos a história econômica, até hoje, a própria inteligência artificial, a robótica, se você analisar, hoje nós já podemos falar de terceira ou quarta revolução industrial, ela vem substituindo cada vez mais a mão de obra. Então, desde lá da primeira revolução industrial, em 1700 e pouquinho, até os dias de hoje, a mão de obra humana vem sendo, sim, substituída pela mão de obra, pela máquina. Mas Marx fala que essa população que continuar conseguindo emprego, ela vai ser mais explorada pelo capitalista. E uma boa parte dos trabalhadores vão ficar sem emprego. Então, das duas formas você tem aumento da exploração dos que ficam na empresa e você tem ali uma pobreza gerada pelo desemprego. O desemprego, ele não é exceção no sistema capitalista. O desemprego, ele é regra. Isso a gente pode afirmar com certeza. Como economista, eu garanto para vocês, que vocês podem olhar, não existe um país do mundo onde 100% da mão de obra esteja ocupada. Existem países onde o desemprego hoje é em torno de 2%, 3%, que são países que Keynes vai chamar isso de pleno emprego. Mas notem, o pleno emprego, ele não chega a empregar 100% da mão de obra. Ele emprega quase que o total da mão de obra. Mas a maioria dos países, a realidade da maioria dos países é um desemprego em torno de 5% a 15%. Então é bem alto se você analisar. Então Marx tinha razão. Vai sempre ter uma mão de obra desempregada. Essa mão de obra desempregada, Marx vai dar um nome específico para ela. Marx vai chamar de exército industrial de reserva. E esse exército industrial de reserva, segundo Marx, ele é importante porque ele vai sempre pressionar o trabalhador para ficar com um salário baixo. Por quê? Se o trabalhador reclamar do salário, for no sindicato, pedir um aumento salarial, o que é justificado pela empresa, segundo Marx? Olha, tem ali 10 milhões de desempregados no país. Você quer se juntar a esses 10 milhões? Se o salário não está bom, pede para ir para a rua. Você vai se juntar àqueles 10 milhões. Se não houvesse tantos desempregados, a empresa talvez teria que repensar. Olha, o funcionário é importante. Talvez nós devêssemos mesmo aumentar o salário dele. Então o funcionário teria uma barganha. Agora, quanto maior for o número de desempregados, ou seja, quanto maior for o exército industrial de reserva, maior fica a pressão sobre o trabalhador e a facilidade do capitalista para manter salários baixos. Essas contradições vão gerar crises capitalistas e, segundo Marx, essas crises capitalistas vão fazer com que o sistema capitalista venha a ruir. Ou seja, essas contradições, esses problemas do sistema capitalista vão fazer com que, uma hora ou outra, uma das crises ponha fim ao sistema capitalista. As teorias de Marx, elas são bem complexas, são bastantes, não se limitam a essas teorias aqui. Então nós vamos separar as teorias de Marx em duas aulas. Hoje eu fiz essa introdução, tá, à escola marxista, e no próximo vídeo eu vou estar discorrendo sobre outros conceitos que Marx criou para estar explicando o sistema capitalista. Pessoal, curtam aqui embaixo, se inscrevam no canal para acompanhar mais aulas. Nós não temos uma data para finalizar essas aulas, então nós vamos continuar falando sobre teoria econômica. Se você se interessa pelo assunto, nós vamos chegar até os economistas atuais, os economistas que ganharam o prêmio Nobel. Então nós vamos avançar no estudo, e se você se inscrever no canal, você vai poder estar acompanhando sempre as nossas aulas. Se você gostou, curta, compartilhe, indique aos amigos, e eu te aguardo para a aula de Marx, parte 2. Tchau, tchau, galera. Valeu!